a pediatra e geneticista clínica Marta Way Vieira. Ela alerta para as dificuldades do diagnóstico e atendimento aos portadores das doenças raras. As doenças raras, elas não são tão raras assim, se a gente pensar no contexto geral, né? São doenças crônicas, são doenças progressivas, são doenças degenerativas e que trazem limitações para a vida diária do paciente, para as atividades, né, do indivíduo que é portador dessa doença. Não existem só doenças genéticas que são doenças raras, mas 80% das doenças raras são doenças genéticas. Então, a grande maioria, tanto é que a lei, né, que foi introduzida aqui no Brasil, aqui na nossa legislação, essa lei ela é dividida de atendimento ao SUS para doenças raras, ela é dividida em 2 eixos. E um eixo primário dela é o que envolve as doenças raras. E o eixo 2 são as outras todas doenças, porque a maioria das doenças raras tem etiologia genética, né? Então, elas afetam a qualidade de vida da pessoa e não só da pessoa que é acometida, da família também, que está junto desse indivíduo e que está lutando para tentar manter as condições de vida, né? São doenças, muitas vezes, que começam a se manifestar como doenças comuns. Então, quando esses pacientes são atendidos em serviços de saúde, a primeira coisa que o médico pensa é na doença mais frequente, naquela doença mais comum. Então, esses pacientes, eles começam a ir e vir ao serviço de saúde, né? Eles começam a ter um caminho, que a gente chama do itinerário diagnóstico, né? Até que alguém começa a perceber que algum médico que não está normal aquela situação, né? E a família, nesse tempo, até esse diagnóstico, fica muito aflita, porque são colocados e propostos tratamentos que não surtem efeito, muitas vezes. Então, começa um caminhar, aí um progredir nesse diagnóstico que é desgastante para a família, né? O que, às vezes, atrasa o diagnóstico acaba sendo tardio, isso impõe situações de risco ou complicações, né, no progredir dessa doença, até possibilitando a morte do paciente, e isso acaba fragilizando essa família, esse ambiente familiar, né? Ele fica frágil diante de uma situação desgastante como essa. Aí, às vezes, esses pacientes conseguem ser diagnosticados nos serviços primários de atendimento primário e muitas vezes, na maioria das vezes, eles acabam tendo que procurar serviços já mais especializados, serviços de referência e que acabam tendo uma estrutura melhor para a realização do diagnóstico. Então, eu acho que as doenças raras, elas entram num grupo de patologias de difícil tratamento, acompanhamento clínico, por conta dessa dificuldade de diagnóstico e que às vezes depende de centros mais especializados para serem feitos esses diagnósticos, né? Eu acho que falta muitas vezes preparo dos profissionais da área da saúde para pensar na possibilidade de diagnóstico e fazer esse diagnóstico já mais rapidamente numa atenção primária, né, à saúde, assim como falta também estruturação dos serviços, né, equipamentos necessários para que se possa fazer esse diagnóstico. Aqui em Sorocaba, a gente tem um hospital regional, né, que presta esse atendimento, então muitos pacientes eles acabam chegando, né, não é fácil chegar lá porque tem toda uma maneira de se chegar a esse serviço, né, os protocolos de encaminhamentos. Então, muitas vezes aqui em Sorocaba, por as pessoas me conhecerem e só eu fazer genética, me pedem, olha, você não pode estar atendendo. Eu acabo solicitando o encaminhamento do centro de saúde para eu poder entrar dentro do hospital regional com a via de encaminhamento correta, né? E a gente acaba atendendo lá.
E muitas vezes, para fazer o diagnóstico, a gente tem que lançar a mão, porque o SUS não está cobrindo exames, né? Então, aqui em Sorocaba, eu ainda vejo difícil. Hoje a gente está vivendo uma fase dura de diagnóstico para as doenças raras, porque não tem os exames disponíveis. Os exames são muitas vezes caros e a gente tem muita dificuldade para conseguir fazer o diagnóstico. Eu mesma estou acompanhando uma paciente que houve uma suspeita de maus tratos pela mãe e a mãe não havia essa situação real de maus tratos, era uma criança que estava com um problema metabólico e eu dependo de uma dosagem de uma substância no líquor dessa criança para eu fazer esse diagnóstico. E eu não consegui a aprovação disso no conjunto hospitalar. Então veja que situação difícil. Uma mãe foi acusada de maus tratos, a criança está desnutrida, de que ela não cuidava direito da criança. E não foi isso que aconteceu, a criança tinha uma doença metabólica. Mas para eu conseguir fechar o diagnóstico, eu preciso dosar no líquor. E não foi autorizada essa dosagem porque ela é cara. Entende? Então mesmo eu explicando, fazendo relatório, explicando tudo isso que acontece, ainda assim eu não consigo fazer o diagnóstico. Por conta dos exames que muitas vezes são caros. A semana que vem eu vou colher exame de 2 pacientes e nós vamos encaminhar para o Rio Grande do Sul esses exames. Uma criança com uma doença degenerativa neurológica e uma outra criança com suspeita de mucopolissacaridose. Essa com mucopolissacaridose, o laboratório que vende o medicamento tem interesse que se faça o diagnóstico, porque senão aí essa família vai entrar na justiça depois para conseguir o medicamento e o governo vai pagar para o laboratório para dar o medicamento para a criança. Então, o laboratório tem interesse que se faça o diagnóstico. O que o laboratório faz? Paga o exame para o paciente. Então, eu colho o exame e o laboratório se responsabiliza por transportar esse exame para o Rio Grande do Sul e pagar o exame para o paciente, né? É certo isso? Eu não sei se é certo ou não é certo, mas o meu paciente precisa do diagnóstico, eu preciso dar uma resposta, o que ele tem, e tem tratamento ou não tem tratamento. É essa via que eu encontro hoje para fazer esse diagnóstico? É essa via que eu encontro. Porque se eu depender do sistema público, eu não vou conseguir fazer. Então, eu acabo fazendo isso. O outro paciente junto que tem a doença degenerativa não tem nada a ver com o laboratório. Eu pedi para o laboratório se eu podia colher o exame junto e eles transportarem junto o exame para o Rio Grande do Sul, porque tem que transportar congelado o exame, tem que ser rápido esse transporte, tem que ser de avião. Então, eu dependo, isso custa. E aí vai para o Rio Grande do Sul, que tem um centro lá grande de doenças metabólicas, que é referência para o Brasil, que é o Dr. Roberto Giuliani, lá em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E que tem verbas do CNPq para estar fazendo esse diagnóstico. Então, o outro paciente que tem a doença degenerativa vai conseguir fazer esse diagnóstico via essa verba do CNPq, que sustenta a pesquisa lá no centro do Rio Grande do Sul. Como eu faço ambulatório de genética, né, eu atendo bastante. Atendo doenças metabólicas, algumas que necessitam reposição enzimática, como as mucopolissacaridoses, e tem o centro de infusão no conjunto hospitalar, onde são feitas as infusões desses pacientes. Existem as doenças cromossômicas, de alteração cromossômica, que são frequentes, síndrome de Down e outras alterações cromossômicas que a gente encontra, né? E existem as outras doenças genéticas. Então, eu vejo a síndrome de Williams, pacientes com síndrome de Williams que eu atendo no ambulatório, a síndrome de Down que eu já falei, a síndrome de Patau, que é uma outra alteração cromossômica bastante grave, que limita muito a vida das crianças que nascem com esse quadro. Tem pacientes aqui em Sorocaba com esse quadro em acompanhamento, síndrome de Edwards, que é outra síndrome, também com alteração cromossômica do cromossomo 18. A esclerose tuberosa, que é uma outra doença genética que
provoca crises convulsivas, alterações na tomografia, alterações oftalmológicas, pode dar alterações cardiológicas. Então você veja que existem quadros, na grande maioria das vezes, essas doenças raras, elas precisam de um acompanhamento multiprofissional. Então, não é só o geneticista, né? É o oftalmologista, é o neurologista, é o nefrologista, a cistinúria, né? É uma doença que pode, é uma doença também metabólica, renal, que tem tratamento e depende do acompanhamento nefrológico. Tá? Então, em Sorocaba, a gente tem uma gama diversa de doenças genéticas que a gente acompanha aqui, cada uma com o seu aspecto específico. As pessoas dentro desse itinerário que eu falei do diagnóstico, né? Então as famílias elas têm o diagnóstico, aí elas percorrem um caminho até ter essa confirmação, conseguir os exames e feito o diagnóstico, não acaba aí a batalha dessas famílias, continua, porque eles acabam tendo esse retorno judicial, muitas vezes, é frequente. Então, a medicação está vindo, de repente para de vir, e aí essa família tem que entrar de novo na justiça e solicitar o medicamento, né? Então, essas batalhas judiciais para as pessoas com doenças raras são frequentes e viram meio que constantes no acompanhamento das doenças raras. Tá?